Opa, beleza, aqui é o Tiago. Hoje eu vou estar falando sobre o ORM Lite no Android, perfeito? Que é um mapeamento de objeto relacional, tá? Basicamente é isso. Pra gente estar utilizando juntamente com... Na verdade, ele já faz isso pra gente, tá? Utilizando juntamente com o SQLite, tá? Que é a API de persistência do Android. Antes de mais nada, que eu mostro o blog, que eu falo sobre desenvolvimento web e Android. Se você curtiu, só seguir aí, perfeito? Enfim, aqui tá o site, tá? A página oficial do ORM Lite. O ORM Lite, ele não é só para o Android, ele tem uma extensão para o Android, tá? Ele é para outras outras entidades também, ok? Mais precisamente o Java. É, Aqui tem os links de documentação, blá blá, falando um monte de coisa. Eu recomendo muito que você lê, porque não é uma documentação que eu achei pequena, tá? Não é, e é bem, ela explica bem. Ela não é aquela documentação pesada. E aqui é a página da onde a gente consegue obter nossos pontos JAR, tá? Que a gente está colocando aí no Android. Se você baixar o exemplo do RMLite para o Android, eu não lembro agora qual é o exemplo, mas tem um exemplo que ele já vem, eu não sei se são todos, com a implementação do JDBC, tá? Ele trabalha com o JDBC no Android, incrível. Só que ele mesmo na documentação, se você ler, ele vai falar para você não utilizar. Por que não utilizar? Porque o JDBC não é recomendado pelo Google. Então, da noite para o dia, para ele parar de ser suportado, pouco custa, ok? Então, você baixa esse jar aqui, tá? O core, vai abrir uma box de download assim. Você faz o download, eu não vou fazer para evitar a fadiga, porque eu já baixei. E baixa esse daqui, ó, ok? Que é a Highlight do Android. Perfeito. É a última versão aqui, né? 4.48. E você vai ter o seu projetinho lá. Aqui tá nosso projetinho. Você vai ver que eu já tenho algumas classes, mas elas estão basicamente vazias, né? Aqui é Activity. Aqui é classe Student, tá? Tem nada do RM aqui ainda. Classe Discipline, ok? Nada de RM aqui ainda. Note que eu sempre tenho aqui, ó, um construtor vazio, tá? Porque é necessário para trabalhar com o RM. Ele pede isso lá na documentação, a gente cria um construtor vazio, tá? Para as classes que vão trabalhar como mapas, que vão ser mapeados para tabelas, né? Para entidades do banco de dados. Então, coloca o construtor vazio. E que o nosso database help que ainda não tem nenhuma entidade vinculada a ele. Eu só deixei aqui já definido o nome do banco de dados, que é school.db, tá? Não precisa do ponto .db, eu que coloquei. E a versão, eu coloquei 12, tá? Eu vou colocar 13, aliás, porque ele só altera se você alterar a versão, né? Ou se você limpar todos os dados da app que estão aqui no emulador, no dispositivo, enfim. Só que como eu não fiz isso, eu estava testando, deixa o 13 aqui que isso não vai atrapalhar, né? Vou deixar o link do vídeo do SQLite embaixo. Eu recomendo que você assista ele antes de assistir esse, mas se você quiser assistir esse daqui direto, não tem problema também não. Perfeito, baixamos, né? Nossa lib tá aqui, nossa pasta de lib só tem o suporte, que é padrão, tá? Pelo menos nesse CDT meu. A gente tem que colocar aquelas duas libs que nós baixamos aqui dentro, tá? Aqueles dois pontos JARs. Você vai ter esses dois camaradas aí, provavelmente. Então, Ctrl C, tá? Acesse o workspace da sua aplicação, no meu caso é o Eclipse. Acesse depois a raiz do seu projeto, depois a pasta libs, Ctrl V, tá? Aí eu volto aqui no projeto e só dou um refresh. Perfeito, e tá lá, tá? Adicionado. Então o que a gente pode fazer? Para começar, o RM ele trabalha com annotations, tá? Então o que a gente vem? A gente vem aqui e já começa a definir é, como que esse camarada vai ser uma tabela, como que esse camarada aqui vai ser um campo, tá? Da tabela, esse daqui outro, e esse daqui vai ser um outro campo não, né? Vai ser uma ligação que a gente vai ter entre esse objeto e esse objeto aqui. Então acho que o primeiro ponto aqui, que é a parte mais tranquila, é a gente trabalhar com notation, tá? A gente vem aqui, arroba, database, table, ok? E coloca table name igual student, perfeito? Ele vai dar um erro aí porque ele não vai entender o notation, tá? Então vamos ver se o Eclipse vai ajudar a gente, a princípio não ajudou. Então a gente continua aqui, depois eu volto aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, já abriu, tá? Import database table, tá?
de ó, com.j256 ormlight.table. Você clica aqui, ok? Perfeito. Então, o notation já está valendo aqui. Esse camada já vai ser uma tabela no nosso banco quando a gente terminar toda a implementação. Para esse camada ser um campo, a gente coloca database field, tá? E coloca generated id true. Seria equivalente aí um contador automático do nosso banco de dados, tá? Pra gente não precisar ficar definindo o ID, contador da linha, para ele definir o ID sozinho pra gente. Como não quer aparecer o Eclipse tema e não mostrar às vezes, a gente coloca aqui, ó, field, volta aqui, altera aqui, field. Perfeito, tá? Tá definido aqui o nosso ID, é o auto-implement, né? Que no mais que ele, por exemplo. Esse daqui não é um ID, é só um campo, então a gente coloca só database field, ok? E esse camarada aqui, a definição dele é diferente, tá? Aqui a gente coloca, ó, foreign key, foreign collection field, aliás, ok? Por quê? Porque ele é uma coleção e o RNM ele não é muito inteligente para trabalhar com coleção, ok? Ou você coloca collection, tá? Ou você coloca foreign collection, perfeito? Nós vamos trabalhar aqui com com collection, por causa que eu quero estar trabalhando aí com a relist, tá? E o outro tipo não permite trabalhar com a relist, ok? Então eu vou trabalhar aí com collection. Como eu falei, o RM não é muito inteligente para trabalhar com coleção, então a gente tem que fazer a inserção da coleção na mão, ele não faz isso automático pra gente, mesmo a gente colocando annotation e tudo mais. Então, perfeito. Teoricamente, essa daqui já tá pronta, tá? Essa classe aqui, para virar uma tabela no nosso banco de dados. E agora, para evitar a fadiga, a gente já vem aqui e copia e faz o mesmo para disciplina, ok? Volta aqui, o ID. Não vai ser exatamente o mesmo por causa que nós temos alguns campos diferentes, como code, que não tem lá. Name, que eu posso apagar. Lembrando que essa aqui é uma implementação básica, tá? O student, tá? O student ele vai ter só um campinho a mais aqui, que é diferente, que é o foreign, tá? Nossa chave estrangeira aí, nosso estrangeiro. Tem que ter esse camarada aqui, tá? Tá vendo que o disciplina, na verdade, ele vai ser filho de student. Filho não, ele vai estar dentro de student, mas mesmo assim dentro de disciplina a gente vai ter que ter um student para a gente poder, como eu falei, o RM não é muito inteligente com coleção, para a gente poder ter a ligação das tabelas. A gente vai ter que utilizar esse camarada aqui, tá? Então a gente tem que ter essa definição explícita aqui, perfeito? E depois é getter e setter normal, tá? E novamente aqui nosso construtor vazio. Então, teoricamente, nossas duas classes estão prontas para trabalhar já no... olha, isso que eu errei que feio, né? Student. E aqui é discipline. Agora sim, estão prontas aí para virar tabela, para ser mapeadas para o nosso banco de dados. E agora a gente vem para a parte que é um pouquinho maior, né? Que é o database help, mas é bem tranquilo também. Então a gente começa já estendendo ORM Lite, SQLite, perdão, SQLite Open Helper. Acabei errando aqui, ORM Lite, SQLite Open Helper, enfim, vamos trocar. Ele vai pedir para implementar agora os métodos ainda não implementados, que é um create e um upgrade, ok? Precisamos do construtor, tá? Desse camarada aqui. Na verdade, a gente vai trabalhar só com contexto, nem com factor a gente vai trabalhar. Pode colocar o factory nulo. Database name está aqui. Versão também. E o contexto, tá? Da entidade que está chamando o base era data, o database era data. Perfeito, só colocar esse camarada acima, né? Até agora muito parecido com o SQLite. Então, no create, a gente vai utilizar o table úteis, tá?
create table. E o primeiro argumento é a nossa conexão, tá? É o nosso connection source. Vou chamar de CS, aqui SD. Então vou colocar CS. O segundo é a classe que vai ser mapeada, tá? Para uma tabela do banco de dados. Então student.class, a referência da classe. Ele vai pedir agora para a gente colocar o import, claro, e depois colocar o try-catch, se não me engano. É isso mesmo. Tá, isso aqui já é uma particularidade do Eclipse. Então, tá aí um create, ok? E o upgrade, tá? O create tá quase aí, né? Esqueci da outra classe, discipline. Perfeito, a gente vai ter que importar aqui também. Ok. Aqui é old version. E aqui new version. Quase a mesma coisa aqui, só uma jogadinha que eu vou fazer. Que agora é drop. Drop table, tá? É o nosso connection source, CS. Aqui no nosso SDS, Scalette Database. Só que tem mais um campo aqui, que eu vou colocar aqui, ó, true. O que é esse campo? Eu estou falando para ele ignorar os erros, tá? Porque a gente está em ambiente de teste, às vezes pode acontecer alguma coisa, eu quero colocar uma tabela nova e vai deletar a tabela não existe, ele fala, a tabela não existe, ele não vai criar o resto por causa disso, enfim. Então eu estou mandando ignorar os erros, tá? Nesse terceiro parâmetro aqui. E para a gente criar, a gente tem que vir chamar um create agora, depois que a gente dropou as tabelas. Só passar aí nosso SD e nosso CS. Então tá aí, tá? O nosso database help. Só para garantir, a gente coloca um close, tá? Override no close. Um close não, é close só. Close. Chama o close da classe Py. Trabalho pesado para ele. Então, teoricamente isso, tá? Tá criado nosso database helper. O curso factor que a gente não vai estar utilizando, vou remover. E agora falta o DAO, tá? Os DAOs que são além do database help. O database help na verdade não é um DAO, né? Que é o que vai deixar vai permitir que a gente acesse nossa tabela, né, no banco de dados. Então a gente vai criar outra classe aqui, mais duas classes, né? Que eu vou chamar de student.dao. E a outra já vou adiantando aqui, discipline.dao. Ok. Então a gente já começa estendendo, tá? Base, DAO, imp. Primeiro parâmetro aqui é a classe, tá? Que vai ser mapeada no nosso DAO para a tabela, no banco de dados. Então aqui é student. E o segundo é o tipo do nosso primary key, integer. Ok. Ele não deu aqui a opção de importar ainda. Então a gente já vai adicionando aqui nosso construtor, tá? Que vai ter aqui como parâmetro de entrada nada mais que um connection source. Ok, tá? Tem que importar ele. Se deu a opção de importar o student. Não, tá dando a opção de importar o base e dar o impli. Mas agora acho que dá a versão para importar o student, perfeito. Ok, tá? Student DAO. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Aqui a gente vai chamar o super, tá? Passando aí a nossa classe.
Depois nosso set connection source, que é da classe Py, CS. E depois para inicializar, aqui a gente está setando o recurso que vai ser utilizado pelo DAO. E aqui a gente literalmente inicializa o DAO. Temos que adicionar aí um SQL exception. Correto. Então esse é o nosso DAO do student, tá? E basicamente o DAO do disciplina é a mesma coisa. Para evitar a fadiga, eu já vou vir copiando aqui logo. Vou consertar que não é student mais, né? E vou importar, né? Disciplina. E tá lá, perfeito. Agora a gente já pode trabalhar a implementação no nosso main activity, né? Então, primeira coisa eu vou colocar aqui private database helper. A gente vai precisar dele. Chamar de DH. Private student DAO. Vou chamar de SD. Aliás, vou chamar de student DAO mesmo. Esse daqui, discipline DAO. Também chamar de discipline DAO. E vou ter aqui uma lista, tá? Private list student. Chamar de students. E vou ter uma lista de apoio. Não, acho que não é necessário. Não é necessário. Aí eu vou botar uma lista de disciplina, não precisa. Vamos importar aqui database help, student DAO, discipline DAO. E aqui tem que importar list e depois student. Ok, tá. Começa com o nosso DH. Helper. Nosso contexto. Ok. E aí já começa com o nosso student DAO, tá? Vamos colocar aqui, opa, new, student DAO. Pega o nosso DH, get connection source, ok? E ele vai pedir para colocar entre try-catch, se não me engano. Isso mesmo. Que é um SQL exception, que é possível. E agora vamos popular nossa lista. Nossa lista está vazia, né? Students. Eu vou inicializá-la aqui mesmo. New array list. Ok. Então, vou colocar uma variável student aqui para a gente usar ela. Vou chamar de S. New student. Ok. Student a gente tem um construtor um pouco melhor aqui, que é com ID, com nome. Eu não quero um ID no caso. Então, vou colocar set name. Tiago. Colocar disciplina também, tá? S ponto. Set disciplines. Na verdade, acho que eu vou ter que criar mesmo. Não precisa de disciplines. Pegar um atalho aqui. As list. E eu coloco new discipline. Ok? Construtor. Tem um aqui que tem nome e code. Perfeito. Math.
MT, tá? Acho que ele tá pedindo para importar aqui e aqui. Ok. E aqui eu vou colocar history. Vou colocar HI. Perfeito, nossa lista agora de students. Já tem um estudante. A gente vai fazer o mesmo para um estudante 2. Vai se chamar Jones. Eu vou colocar Geografia, GE, e que artes. É. Perfeito. Agora para a gente adicionar no banco de dados, vamos passar, tá? Pelos nossos estudantes. Student, vou passar students. Vou utilizar aqui um int result recebe. E agora a gente usa o student DAO. Create, tá? Coloca nosso objeto aqui, que é student. Perfeito. E aí, para a gente passar no discipline, a gente vai fazer o seguinte. Outro loop. Se result foi 1, claro. Foi sucesso. Se for 1, é porque foi inserida a linha, ok? Se você passar 30 aqui para ser inserido, se for trabalhar com inserção direta de conjunto, tem que ser 30 o resultado. Igual a 1. Discipline de get disciplines, ok? E aqui, aproveitando que a gente deu a instanciação do estudante DAO, vamos instanciar também o discipline DAO. Isso é um pouco da desvantagem aí, que a gente tem que fazer isso na mão, né? Era para ser feito diretamente. Opa. Discipline ainda tá errado. Pronto. Ok. A gente vem aqui, tá? E create nele também. Só que antes disso, quando a gente insere ali o nosso student, é retornado, o objeto ele recebe o ID, que ele não tem. E a gente precisa desse mapeamento aqui, ó. Então, set student. E coloca o student dentro, tá? Que a gente pode criar que vai ter a inserção sem problema. Com a inserção acontecendo, a gente pode vir aqui. Não, a gente não precisa fazer nada não. Deixa assim mesmo. Eu vou listar depois os dados. Ok, do jeito que tá aqui, nós já inserimos, tá? Os dois alunos, se der tudo certo. E agora a gente vem pro... Vou botar aqui, ó. Show all lines do banco. Get all lines. Fica melhor. E vou agora trabalhar a apresentação, alteração, enfim. Eu tenho um filtro script. Eu vou colocar o mesmo nome que eu vou colocar aqui em cima. Ok? Vou importar aqui. A gente vai utilizar a mesma lista aqui, tá? De students. Então eu já vou receber aqui de student DAO. Esse camarada aqui. Query for all. Tá? Eu vou pegar todas as linhas diretas, sem filtro, sem nada. Ele já vai fazer isso para mim. E vou passar apresentando os dados que eu tenho. Fazendo essa mesma jogada aqui. Eu venho aqui, log. Tá? E você vai ver que para inserir a gente precisa de fazer isso daqui. Mas para buscar não. Quando a gente faz essa busca aqui, tá?
Quando a gente não faz a busca utilizando o query raw, que é o que a gente vai ter que utilizar no caso a SQL mesmo, ele já pega a disciplina pra gente. A gente não precisa de fazer essa parte manual. Só na hora de inserir, de atualizar, dar o update, que a gente precisa de fazer manual mesmo. Então, script, vou colocar aqui class, aluno no caso, tá name, get name, id, tá aqui contra barra n, id, opa, é student, e a quantidade de disciplinas eu vou colocar também, disciplinas, porque mesmo se ele não tiver nenhuma disciplina vinculada, ele retorna zero. Então ele retorna uma lista vazia. Size, perfeito. E eu passo pelas disciplinas. Tá? Vou fazer a mesma jogada aqui, só que trabalhando com o log. Name da disciplina. Vou colocar disciplina mesmo. Tem um ID também, não é problema. E tem o code. Perfeito. E aqui eu já vou querer fazer o quê? Eu vou querer adicionar uma nova disciplina, tá? A grade do aluno. Então eu tenho uma disciplina, recebe new, disciplina. Vou colocar aqui logo, vai ser português. PT. Ok? E aí? Opa. d.setStudent. Vou colocar o student que já está aqui, tá? E a gente usa novamente esse camarada aqui. Para poder estar adicionando aí a nova matéria, ok? Então, beleza. E eu já posso aqui também dar um update, tá? Então eu vou apresentar o nome do cara e tudo mais aqui e vou dar um update nele também. Então vou pegar o student e vou botar set name, tá? Vou repetir o name dele concatenado com uma outra string, que vai ser Android class. Perfeito, tá? Pegamos todos de uma vez aqui, ok? Agora eu vou utilizar uma outra variável, private int first id, vou colocar já como zero. E aqui na inserção, tá? Vou colocar aqui insert, ou melhor, create. Eu vou perguntar aqui se esse camarada for igual a zero, tá? Eu recebo o ID do student. Eu quero necessariamente pegar o primeiro para mim fazer esse teste aqui. Get ID, que é uma prova também de que esse camarada aqui, a gente vai ver, ele recebe o ID aqui na inserção, tá? O ID dele é zero, quando tem inserção ele ganha o ID que foi colocado no banco de dados. Get all lines, aqui tá perfeito, não há problemas. O que eu quero fazer agora é de novo listar, tá? Get all lines again, para ver a alteração logo. Então a gente não vai ter essas duas partes que alteram, tá? Só apresentar mesmo. Beleza. Agora se a gente quiser pegar
só um camarada. Vem aqui, get specific line. By ID. Terá aqui. E aqui não é query for all mais, tá? É query. Cadê o ID? For ID. Coloca aqui first ID. Não necessariamente é o 1, tá? Aqui é student, né? Perdão, ele retorna um camarada só, então é o nosso S aqui que eu vou estar utilizando. Perfeito. Essa parte que não tem, né? Mas essa tem. No caso, eu teria que estar pegando o Vinícius, que foi o primeiro a ser inserido. Ok, agora a gente vai pegar pelo nome, tá? Pelo nome vai ter que ser assim. Já vou mostrar por quê, porque ele retorna, na verdade, como a gente não está pegando pelo ID, ele retorna uma lista. Então não é pelo nome específico que ele está esperando, ele está esperando que a gente utilize algum campo para poder pegar o usuário, para poder pegar as linhas. Get specific line by name. Ok, então o que a gente vai fazer? Map string object, tá? Values new hash map string object perfeito, importar map também e vamos colocar aqui o valor que a gente quer estar pegando, tá? Values put primeiro é a coluna que a gente quer estar utilizando para comparar, name e o valor. Vou colocar aqui Vinícius, Vinícius e tem que colocar o Android, tá? Aquela parte do Android que foi adicionada. Android, senão ele não pega, ele não consegue comparar. Class. Aí vai ser retornado students, tá? Não é por esse, não é esse camarada aqui, beleza? É for field values, tá? Só colocar nosso values aqui. Aí ser retornado uma lista, como a gente sabe que só tem um, por causa dessa busca aqui, mas ele não sabe que tem um, por isso que ele trabalha retornando uma lista, né? Então a gente vai passar aí uma vez aqui dentro, ok? Só que aí eu já vou aproveitar, tá? E vou deletar, mostrar já a deleção, as minhas disciplinas. Vou vir aqui, já deu update, né? Agora eu vou deletar disciplina, utilizar de novo aqui o disciplina DAO, delete, tá? Eu vou deletar aqui nesse caso, eu vou deletar diretamente a coleção. Na verdade, aqui eu pego, fazer o seguinte, aqui eu pego por nome, né? E aqui por ID. Eu vou deletar a coleção aqui. Nesse caso aqui, acabei me enrolando. Nesse caso aqui eu vou colocar Jones, que senão eu vou pegar Vinícius duas vezes. Tá, Jones. E aqui eu vou deletar a coleção e aqui eu vou deletar um por um. Coleção aqui é só a gente vir aqui e fazer isso daqui. Ok? E aqui um por um, a gente tem que deletar aqui dentro. Vem me equivocando aqui. Vou colocar o D aqui. Perfeito, tá? Já listei os nomes, blá blá, discipline. Agora o que eu vou fazer, depois dessa deleção toda aqui, é de listar, mostrar isso daqui de novo, rodar esse camarada de novo. Ok? Catch on lines again. Só que eu vou fazer um pouco diferente. Once again, by
raw, tá? Como assim by raw? Eu não vou mais fazer essa chamada aqui do query for all. Eu vou utilizar esse camarada aqui, ó, tá? Que é bem tranquilo também de trabalhar. A gente não trabalha com esse retorno mais, trabalha com outro. Então, a gente coloca aqui generic raw results student, ok? Raw, vamos chamar de raw. Aqui um new raw row mapper, new raw row mapper. Student. Vamos importar aqui. String mapper. Vamos ver onde eu errei aqui. A gente tem que abrir, né, a classe aqui. Ok. Mas aonde? O row mapper. E agora acho que é adicionar métodos não implementados. É isso aí, tá? A grande vantagem aqui, não é vantagem, né? É que você pode, a gente vai fazer a query aqui na mão. Select, tá? Vou colocar aqui ID e name. Se quiser pegar a disciplina, vai ter que fazer o join, não adianta, ok? From student, tá? Where like, opa, name like, e agora fazendo Vinícius. Tem que começar com Vinícius. E no retorno, tem que ficar ligado nessa jogada aqui. Esse camarada aqui, tá? É o da coluna, perfeito? É o nome é o rei do nome das colunas e aqui os valores, tá? Então, column names, results. Perfeito. Agora a gente retorna new student, tá? Integer, ponto, parse int, e primeiro resultado aqui vai vir como string sempre, tá? 0. A gente precisa de um inteiro. E aqui o nosso é uma string mesmo. Segundo parâmetro nosso segundo construtor aqui, ó. ID e name. E a gente retorna para o nosso raw, ok? E a gente vai utilizá-lo diretamente aqui. Só vamos dar uma adaptaçãozinha que a gente não pegou disciplinas, né? Então vamos tirar aqui para não dar no pointer exception. Ok. Só vamos vir aqui agora e dar um override no destroy. Chamar nosso DH e destruí-lo. Close. Perfeito. Primeiro vamos adicionar, tá? Os nossos dois alunos. Depois adicionar ele as disciplinas, depois listá-los. Já adicionando uma nova disciplina, tá? E alterando o nome. Olha, o nome eu não alterei, quase que eu dei um vacilo aqui. Vou voltar aqui, ó. Student DAO. Update, tá? Só colocar o student aqui. Essa forma que eu utilizei de query aqui, ó, de utilizar a query mesmo, fazer SQL na mão, se a gente vir aqui, ó, você vai ver que tem para os outros métodos também, tá? Ó, update raw.
delete, ok? O delete não tem, porque o delete é só por aí. Eu acho que no caso do delete, realmente o delete não tem, mas o update, o query e o update tem, tá? Então eu estou passando aqui é o exemplo do query no caso. Foi o que eu falei, o RM é muito grande, não dá pra fazer. Eu posso fazer mais vídeos sobre ele, mas um vídeo só falando sobre tudo só é muita coisa, tá? Então é isso aí, vamos rodar, aqui tá nosso simulador. Vamos ver se vai passar direto sem problema, né? Outra coisa interessante que eu queria notar é que eu não precisei fazer nada nesse camarada aqui, tá? No construtor. Literalmente não fiz nada, não adicionei nenhuma permissão. Não precisa. Vamos rodar. E foi, né? Vamos ver aqui agora. Veio só um vacilo que eu acabei não pulando as linhas. Vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, eu vou pular as linhas. Não dá nem pra ver aquilo ali, né? Aqui também. Perfeito. Vem aqui no Database Help e só altera aqui para 14, que ele vai reconstruir tudo de novo. Ok. Todas as linhas. Adicionado, ó. ID 1, disciplina 2. Daqui é o ID da disciplina, né? Não, daqui é a quantidade de disciplinas, matemática. O ID da matemática, código, beleza, adicionou, história também. Aí vem para Jones, disciplina 2. Perfeito, adicionou também, tá? Aí eu vou passar todo mundo de novo. Agora tem que ter o português, e tem o português, ó, o português foi adicionado, ok? História e o português para os dois foi adicionado, tá? Do jeito que eu estou trabalhando, eu não estou reaproveitando a disciplina, então você vai ver que o português aqui ele tem um ID diferente. Então, não está otimizado, né? Na tabela de disciplina eu estou com dois dados iguais, tá? Isso não é bom, ok? Mas enfim, é só para mostrar mesmo. Então adicionamos aí português aos dois alunos e colocamos um nome, mudamos o nome, o Android Class. Pegando pelo ID, o primeiro lá no caso era o Vinícius, tá? Então eu consegui pegar pelo ID, tá? Pelo query for ID, ok? Matemática, história, português. E aí eu pegando pelo nome, tá? Pegou pelo nome também. Eu utilizei o nome, você poderia utilizar, se fosse data, você poderia utilizar data, usar os dados que você quiser e quantos dados você quiser. Eu coloquei um só, você viu lá que é um hash map, tá? Poderia colocar outras colunas lá também. Peguei aqui perfeitamente, tá? E aí eu fui listar agora pelo query raw. Peguei Vinícius e peguei o ID, tá? Só não peguei o número de disciplinas, né? Então foi o seguinte, só para ter certeza que a gente deletou, já vai eu fazer aqui de novo. Chama esse camarada aqui em cima de novo, tá? Vou chamar ele aqui antes, para não ter que chamar a disciplina ali com o Joy. Vou chamar aqui de novo ele. E vou ter que vir aqui alterar de novo a versão, tá? Para não precisar. Outra coisa que você podia fazer também, você pode fazer uma coisa assim, ó. Que você vai ver lá nos exemplos se você entrar no site lá do RM. Delete, tá? E deletar a coleção. Aí, em vez de fazer isso aqui, você dá student query for all. Ok? Não tem problema fazer isso aqui não. Você deleta todo mundo, tá? Como eu vou estar... Coloquei uma outra versão aqui do banco de dados, não há necessidade. Então vem aqui. Tá lá. E tá lá, ó. As disciplinas foram deletadas. Delete funcionou. Aqui foi um por um e aqui foi todos de uma vez. Ok? Então esse é o RM, tá? Eu não sei se eu vou fazer mais vídeos sobre ele, provavelmente sim, provavelmente não. Ele é muito maior que isso, tem muito mais coisa para mostrar. Só annotation aqui tem um caminhão de coisa que você pode estar mexendo, tá? Com as annotations. Annotation. Ok? Então é isso aí. Vou ficando por aqui e o prontinho vai ficar embaixo para download. Perfeito? Então é isso aí. Valeu, obrigado e tchau.